Felipe, o que você tem achado desse discurso estranho do presidente da Petrobras tentando estabelecer uma diferença entre o preço de paridade de importação e o preço de paridade internacional? E também, Felipe, o que o ministro Alexandre Silveira quis dizer quando ele falou sobre o preço de competitividade interno? E o presidente Jean Paul Prats, da Petrobras, lá na primeira entrevista, agora eu me lembrei, ele falou assim, não, nós não vamos mais praticar o preço do concorrente. Nós não vamos mais praticar o preço do concorrente. O que isso significa na prática, assim? O preço paritário de importação é uma estimativa, é algo arbitrário, que você estabelece um preço como se aquele combustível tivesse sido importado. Você tem que estabelecer todos os custos, margens de lucro, toda a cadeia de importação, trazer esse combustível, na maior parte ele vem dos Estados Unidos, no Golfo do México, nos Estados Unidos, daquelas refinarias que estão ali. Então você arbitrar quanto custa comprar um combustível lá, né, o diesel, gasolina, seja o que for, trazer custos logísticos, custos portuários, seguros, as margens de lucro de toda essa cadeia, a distribuição no Brasil e a internalização, e aí você estima quanto custaria esse preço desse combustível importado e coloca no preço da refinaria da Petrobras. Apesar do petróleo ter sido produzido no Brasil, a nossa refinaria ter capacidade de processar até 95% da sua carga com petróleo nacional, também da nossa capacidade de ser compatível, tanto da produção do diesel quanto da gasolina, a necessidade de importação, ela seria, quando o nosso mercado está mais aquecido, residual. A gente poderia, inclusive, fazer com muito pouco tempo que nem esse residual fosse necessário, no caso do diesel, completando o segundo trem da RNEST e ampliando o nosso parque de refino, que a gente pode fazer de uma forma relativamente rápida e relativamente simples, né? Mas, de qualquer forma, mesmo nas condições atuais, recuperando todo o parque de refino para a Petrobras, a necessidade de importação seria residual, alguma coisa, no máximo até 5%, operando as refinarias para a capacidade. É essa a situação do preço paritário de importação. É o preço equivalente ao preço do nosso competidor. Quando o Prats fala que ele não vai praticar o preço do competidor, ele está dizendo, em outras palavras, que ele não vai praticar o PPI, o preço paritário de importação. Agora, isso ainda não aconteceu. Está esperando que aconteça. Por enquanto, ele só falou. Outra coisa, o preço internacional não é o preço paritário de importação. O preço internacional é um preço de um combustível em algum lugar do mundo, né? Que, aliás, também é um pouco abstrato, porque não existe um preço único em todos os lugares do mundo. Então, o internacional dá a impressão que é um preço único que está em todos os lugares do mundo. Está no Japão, está nos Estados Unidos, está na Europa, está na Rússia, na Venezuela. Não existe isso. O preço internacional normalmente é uma referência, né? Uma referência de alguma região do planeta onde existe um comércio, né, muito significativo, tanto dos combustíveis em si, quanto dos contratos futuros para aquisição desses combustíveis. Existe também muita especulação. Se negocia muito mais barris de petróleo e derivados futuros do que o que são concretamente comercializados. Então é uma referência dessa dos Estados Unidos ou da Europa. Esse seria o preço internacional. O preço internacional dos combustíveis é menor do que o preço paritário de importação. O preço paritário de importação parte desse internacional e soma uma série de custos e margens dessa cadeia de importação. Então o preço internacional é menor. E aí eu quero saber só sobre esse preço de competitividade interno proposto pelo Ministério de Minas e Energia. O título é bom, né? A EPED mesmo tem uma proposta de política de preço pro diesel, né? Que a gente batizou um preço justo e competitivo. A gente batizou uma coisa que a gente acreditava que era o que a gente estava propondo, né? Um preço que é justo, porque remunera bem a Petrobras, permite com que ela faça investimentos, permite que ela administre sua dívida, permite que ela seja uma empresa que gere caixa, que isso permita com que ela tenha futuro. Por isso que é justo. E é competitivo porque ele é um preço relativamente baixo e remunera a Petrobras, mas é um preço que nenhum competidor da Petrobras consegue ter, devido à eficiência da Petrobras. A Petrobras ela foi feita para isso, ela foi feita para ser uma empresa eficiente, integrada nacional e verticalmente, de forma a conseguir abastecer o mercado brasileiro aos menores custos possíveis. E esse foi o plano e isso foi o que aconteceu. Por isso que ninguém consegue competir com a Petrobras. A Petrobras pode praticar preços menores, ser altamente lucrativa, os importadores ficam inviabilizados, fica inviável trazer combustíveis dos Estados Unidos de uma forma lucrativa, então a atividade de importação certamente vai voltar a ser o que era no passado, que é algo relevante, e a Petrobras consegue abastecer o mercado brasileiro com preços justos e competitivos. Então o nome é bom. Agora, a questão é o seguinte, não é só o nome, né? Eu quero ver o que é, na prática, o que até agora não apareceu.